Olá, gente, tudo bem? Eu fiquei pouco fazer uma do programa, né? Um episódio aí do programa Mude Minha Ideia, né? Esse, é bem interessante esse programa e eu vou falar sobre o Marcelo Madureira. Já falei sobre ele aqui no canal em relação à sua demissão, já falei um pouco dele também falando sobre o que eu acho as análises dele muito superficiais, muito, sabe, simplistas, enfim. A visão dele, para mim, é muito limitada como analista político. E o que se vê nesse episódio também é a expressão disso, né? O cara, ele tem toda aquela visãozinha de direita, aquela direita bem rasa, sabe, bem chula mesmo. Eu falo da direita liberal, né? Não estou nem falando da direita conservadora, mas da direita liberal, aquela ideia acredita em meritocracia. Então vou tocar primeiro no primeiro ponto aqui, que é sobre a questão da ciência, que ele fala que a ciência mostra que não há diferença nenhuma entre uma pessoa negra e uma pessoa, né, branca, no sentido de suas potencialidades psicológicas e tudo mais. Qual o problema desse argumento? O problema é que nossa formação, ela não é só uma formação biológica, é uma formação psicossocial também. Então, o ambiente social que a gente vive, ele interfere muito no nosso aspecto psicológico, principalmente. Consequentemente, também na idade de vida, naquilo que a gente vai conseguir ser. E o que a gente observa na prática é isso. O Brasil é um país extremamente preconceituoso, e o preconceito de classe, tem um preconceito racial, o preconceito de gênero, mas acho que o preconceito racial ele é um dos mais fortes no nosso país. E a gente observa isso em vários dados, né? Não é uma coisa, um mero achismo, não. O que a gente observa é que nas abordagens policiais, nas prisões, na forma como essa pessoa é tratada, nas oportunidades que essa pessoa tem de emprego. Então, o fato de uma pessoa nascer negra no Brasil interfere decisivamente em todas essas questões. Então, vai ser uma pessoa que vai sofrer preconceito por toda a sua vida, infelizmente. Isso é um fato e toda pessoa negra sabe disso. Já sentiu na pele isso, né? E a gente que não é também, e quem não é também observa isso, né? Então, o segundo argumento que ele vai utilizar, né, que é outro argumento ridículo também, que ele não entendeu ainda, que é a questão da meritocracia, né? E primeiro que esse argumento que eu falei, né, que ele falou ali, foi muito bem, o primeiro, né, sobre a questão científica, biológica, que ele trata, né? A moça vai tratar ali de uma questão social, uma moça parece que dessa área, né? A boa parte das pessoas que estavam ali tratando do tema eram pessoas da área social, conheciam, tinham conhecimento sobre a área e responderam muito bem a ele, né? A primeira respondeu justamente isso que eu estou falando aqui, era o que eu falaria para ele, né? Então, ela respondeu maravilhosamente bem, refutou, enfim, o que ele falou, né? A outra moça fala sobre essa questão da meritocracia, né? E o Marcelo Madureira diz que, não, mas isso não é meritocracia, você está dando privilégio, vamos dizer assim, a outra pessoa, né, que é negro. Sendo que ele não consegue entender que essas pessoas não partem do mesmo ponto. É justamente o que ela fala, né? Que a meritocracia é quando você parte do mesmo ponto. Você tem as mesmas oportunidades, você tem um mesmo ambiente e você, né, ali vão disputar quem é o melhor. Mas não é isso que acontece na prática. E isso vem justamente da outra questão que eu acabei de falar, né, que é sobre a questão de toda essa carga de preconceito, essa falta de oportunidade, essa forma como a sociedade trata, inferiorizando os indivíduos pelas suas condições raciais, pelas questões raciais, né, além de outras questões, mas como nesse caso as cotas são sobre cotas raciais, vou aqui tratar somente dessa questão, né, estritamente sobre a questão racial. E é isso que ela fala, não partem do mesmo princípio. Logo, não é meritocrático você deixar que a coisa corra solta, né? E a gente observa muito bem isso na prática, né? Até pela lógica do primeiro argumento que ele utiliza, né?
A gente sabe que a ciência diz, ele mesmo falou corretamente, que do ponto de vista biológico, todos nós temos a mesma capacidade, né? Pelo menos no sentido, no que se refere à questão biológica, né? Porém, ele está esquecendo os outros aspectos. Então, se o argumento dele tivesse correto, qual seria a questão natural? Se para ele, não, meritocracia, todos disputam na mesma, com pé de igualdade, né? Não precisa ter cotas. Qual seria o resultado objetivo disso? Os senhores das empresas teriam uma mesma proporção ali entre negros e brancos, assim como mulheres e homens, porque o percentual, né? Inclusive o percentual da população, a maioria é negro. Então, a maioria deles também seriam negros, ou pelo menos estariam com números parecidos. E não é isso que acontece. É a coisa mais rara do mundo você ver um mega empresário negro. Não, difícil demais. Até em outros países a gente vê que é raro, no Brasil ainda mais. No Congresso Nacional, quantos negros a gente vê? Muito raro. No Supremo Tribunal Federal tinha um negro, né, que ficou muito famoso, né? Inclusive por isso, justamente porque é uma coisa muito rara. Então, se o argumento do Marcelo Madureira tivesse certo, isso não iria acontecer. Afinal, todos temos capacidade, a mesma capacidade. Então não é uma questão biológica. É uma questão social. É uma construção social que faz com que esses indivíduos sejam tratados de maneira inferior, sejam inferiorizados pela sociedade. Isso já acontece. Então ele inverte essa questão. Ele diz que inferiorizar é você dar oportunidades. Não. Se você não der essa oportunidade, infelizmente essas pessoas vão ter uma dificuldade muito maior. Não é uma coisa meritocrática, porque o esforço que essa pessoa vai ter que fazer para conseguir o que uma outra pessoa que tem características raciais diferentes dela vai ser muito maior. Então não é meritocracia. Meritocracia seria que se com o mesmo esforço ela atingisse os mesmos objetivos. Então ela tem que superar uma série de barreiras desse preconceito, dessas dificuldades que são impostas a ela, né? Por questões, além de questões sociais, a questão do preconceito claramente acontece. Então esse indivíduo é tão inferiorizado a vida toda, é tão dito para ele que ele não pode conseguir isso, não vai conseguir isso, que ele fica também, mexe com o psicológico desse indivíduo a ponto dele auto se inferiorizar também, né? Então acontece essa questão. Então essa questão, é claro que eu defendo que as cotas, elas apenas mitigam esse problema. Elas não vão na raiz do problema, né? Por isso que, para mim, essa política de cotas é uma política ainda, vamos dizer, que não é o bastante, vamos dizer assim. Ela é interessante, ela é boa, ela é necessária para tentar mitigar o problema. Mas isso não vai na raiz do problema, porque a raiz do problema é combater esse preconceito. E isso é uma questão cultural, né? E essas questões culturais são questões de conscientização de muito tempo. Eu acredito bastante, sim, que a sociedade, de modo geral, tem evoluído nesse sentido, né? O preconceito racial, na minha opinião, tem diminuído, né, em comparação ao que era antes. Isso não significa que tem acabado, ou esteja perto de acabar. Longe disso, longe disso. Então as políticas de cota, elas são uma reparação e são necessárias. É comparável a um tipo de políticas, por exemplo, de Bolsa Família, essas coisas. Resolve o problema? Não resolve o problema. Agora, você vai simplesmente tirar isso e deixar que a pessoa morra de fome? Aí já é aí já é um problema maior ainda, né? Então, assim, é uma coisa que mitiga o problema. Então já é uma coisa. Assim, dessa forma, as cotas também facilitam ali a inserção dessas pessoas que são marginalizadas na sociedade. Então, quando o cara é pobre, ele sofre um tipo de preconceito. Agora, quando ele é pobre e negro, ele sofre um duplo preconceito, né? Então, é por isso que tem essas cotas específicas para a raça também,
né, racial. Então, assim, os argumentos que ele utiliza são completamente refutados ali para as pessoas que aparecem, né? Não só por elas, mas por todas as pessoas que estudam um pouco mais o assunto. Saindo da questão das cotas, o Marcelo Madureira ele fala algumas coisas interessantes ali, né? Sobre quem tem dinheiro no Brasil tem realmente uma série de privilégios, é bem tratado, enquanto quem é pobre não é, né? Então, assim, inclusive parece que ele, pelo que eu entendi, né? Não é tratado ali bem, mas parece que ele é favorável a cotas sociais, né? Que eu acho que também são até bem mais fáceis vamos dizer assim, da gente defender, da gente explicar, né? Cotas raciais, elas ainda são um pouco ainda de tabu dentro da sociedade. E um outro ponto que ele fala em relação, né, a essa atomização da sociedade, vamos dizer assim, né? Eu acho que é um termo que é adequado para a questão que ele tratou, que é sobre cada pessoa, cada grupo, vamos dizer, seja por uma questão social, ou seja por uma questão racial, enfim, uma série de divisões, cada grupo só pensa naquele grupo em si. Isso é uma coisa que eu apresento também, que eu acho que é um problema. Inclusive, essa mais ou menos a crítica que eu tenho a alguns grupos que se dizem identitários, partem para uma questão identitária. É claro que eu acho que é interessante sim essas discussões, apresentarem seus pontos, mas alguns dão a entender que só que pensam naquele grupo como assim só o único grupo que interessa para eles. Então, é uma luta segmentada, né? Até dizem que eles também são sectários, algumas pessoas. Claro que isso vai depender de cada grupo, não é todo grupo identitário que é assim, né? Não dá para mim generalizar, mas dentro de alguns grupos a gente observa esse comportamento. Aí tem uma jovem negra, né, que fala da situação dela, que ela chegou, porque o Madureira ele tenta a todo momento colocar aquela ideia de meritocracia, né? Ele tem esse dogma na cabeça dele, aí ele quer sempre colocar isso, né? Quer dizer assim, se você se esforçar bastante, você consegue. E ela joga um problema lá bem prático e bem real, que é o que acontece, né? Que ela se coloca ali, ela se diz como uma exceção, que ela conseguiu ali aquilo, mas que ela não estava numa condição, que ela estava numa condição difícil, complicada, precisava de uma bolsa, mas ela estava numa certa condição de aceitar ainda essa bolsa, e ela tem consciência de que existem grupos de pessoas, que não são poucas, que nem sequer tem essa condição mínima que ela tinha de sobrevivência, que pudesse pensar e pudesse aceitar essa vaga na universidade, né? Pensar em fazer uma prova, entrar na universidade, que é uma coisa que está fora da realidade de muitas pessoas. Porque eu gosto de usar para exemplificar isso, para explicar a pirâmide de Maslow, né? O que Maslow coloca, né? Ele coloca ali na pirâmide o grau de prioridades do indivíduo. A primeira prioridade é a alimentação, a segunda a segurança e assim por diante. Quer dizer, a questão da educação ela está ali no terceiro, no quarto pilar. É uma coisa muito importante, mas não é a prioridade na vida dos indivíduos. Isso só torna-se algo que ele vai vislumbrar a partir do momento em que ele satisfaz ali mais ou menos que tem satisfeita em grande parte as suas necessidades mais básicas de alimentação, de segurança, né? Então, o cara tem condição ali de ter um emprego fixo, tem sim, um trabalho, uma coisa que dá para ele se sustentar bem, sem, sem que ele, vamos dizer assim, que ele ache que de um dia para o outro ele vai morrer de fome, tem cada dia, entendeu? E ter segurança, ter uma moradia. Então, assim, muitas pessoas moram na rua, não tem o que comer todo dia, não sabe se no outro dia vai ter o que comer. Então, uma pessoa numa situação dessas, ela não vai pensar em universidade, ou em estudar, ou se esforçar para entrar, fazer uma coisa. Então, existem grupos de pessoas que estão numa situação de miséria, né? Então, e principalmente agora, né? Recentemente no Brasil, depois desse governo aí. O que a gente viu foi que o Brasil voltou para o mapa da fome. Já são milhões de pessoas desempregadas, milhões de pessoas com fome na rua, com condições de miséria. Então é impensável para uma pessoa dessa cursar uma faculdade. Não faz sentido isso.
Então, assim, parece que ele ignora essas questões todas, né? É por isso que eu digo que essas pessoas parece que elas têm uma mentalidade muito limitada. Elas não conseguem enxergar o outro. Elas colocam a sociedade, os outros, reflexos de si, como se todas as pessoas tivessem as mesmas oportunidades que ela teve. Então a moça falou muito bem. Você tem que pensar nos dois pontos: a oportunidade, a questão do esforço e a questão da sua condição básica. Suas condições básicas estão satisfeitas. Perfeita a colocação dela. Para mim, assim, sinceramente, como eu disse, a impressão que eu já tinha dele, ela só se cada vez que eu vejo alguma coisa dele fortalece mais ainda, né? Essa impressão negativa em relação ao intelecto, em relação aos dogmas que ele carrega, né? Justamente ele é exatamente aquilo que esses grupinhos de direita pregam, né? Essa ideia de meritocracia, né? Então, assim, esse MBL, é por isso que eles se empolgam tanto com esses grupinhos como o MBL, que prega essas porcarias aí. Bem, gente, eu vou terminar por aqui, porque eu acho que não é interessante fazer um vídeo extremamente longo, né? Mas, no geral, acho que foram esses os pontos que eu vi como principais, que foram abordados ali nesse programa. Então achei bem interessante a ideia do programa e algumas pessoas, né, umas 4 pessoas ali que fizeram intervenções bem bacanas em contraposição ao pensamento do Marcelo Madureira. Então foi bacana a ideia ali do programa tratar daquele assunto. Obrigado.